Alô, turma boa do canal Ave Mais, um grande abraço, um abraço a todos vocês ligados aqui no canal 2 da plataforma Atenção Vascaínos. Terminamos agora há pouco a arquibancada do AV lá no canal Atenção Vascaínos e eu venho aqui para ratificar a informação que dei ontem à noite, logo depois do jogo. Você soube aqui no canal Ave Mais que Vasco e Sampaio Corrêa jogariam em São Januário. O Vasco confirmou agora há pouco o jogo para São Januário, um pedido do departamento de futebol do clube, porque os jogadores, comissão técnica, acreditam que em São Januário os jogadores já estão ambientados, há um clima por conta da torcida, tudo é favorável ao Vasco. Portanto, o jogo será em São Januário. Houve, a princípio, um pedido por parte do CEO da SAF, Luiz Melo, para que o jogo fosse para o Maracanã. Seria uma ideia de fazer até uma política envolvendo a licitação do Maracanã, que vai acontecer na própria quinta-feira, dia 27/10. Já seria um indício, mas, a princípio, realmente, pelo departamento de futebol, não foi bem vista essa mudança. Não que o Maracanã não seja um palco ideal, até por questão logística, questão de torcedores, é um estádio 3 vezes maior hoje em termos de carga de ingressos do que São Januário, mas hoje está se pensando muito mais no aspecto técnico, no aspecto de pressão, no aspecto de jogar dentro da sua casa, onde o Vasco não perde desde o dia 10 de outubro do ano passado. Portanto, o jogo será na quinta-feira. Mudança de horário também, atenção torcedor. De 8 da noite passou para 21h45 por pedido da TV Globo. A TV Globo fez esse pedido para que o jogo passasse para quinta-feira, 21h45. O jogo em que o Vasco não vai ter nenhuma alteração a princípio, nenhum jogador suspenso, nenhum jogador machucado. Vamos ver o que o Jorginho vai fazer em relação à titularidade, se Nenê ou Alex Teixeira. Mas, a princípio, deve ser o time que começou a partida com o Figueiredo mais à frente, com o Egnaldo também mais à frente, com Léo Matos e Edmar nas laterais, Boza e Anderson Conceição, e no meio, Yuri Lara, Andrei, e aí a dúvida, Nenê ou Alex Teixeira, e o Marlon Gomes é o time mais provável. Também a expectativa quanto ao efeito suspensivo para os dois jogadores que já tiveram uma punição preventiva estipulada pelo presidente do STJD, Otávio Noronha, Raniel e Luiz Henrique. Os advogados do Vasco fizeram o pedido de abreviar a suspensão, eles já cumpriram a suspensão no jogo de ontem e, se conseguir, estariam à disposição para o jogo contra o Sampaio Corrêa. Aliás, o julgamento do jogo com o Sport, a expectativa ser essa semana, porque o Vasco, claro, tem até o interesse, no caso dos seus jogadores que vão ser julgados, e na questão dos 3 pontos, apesar de que internamente no Vasco não se acredita que isso vá ser concretizado, porque o tribunal, a princípio, não vai querer mexer na tabela. Talvez mexa na tabela para implicar em classificação de A ou B, talvez esperar até a rodada acontecer, para aí sim poder dar uma punição. Mas isso é uma informação extraoficial. Mas essa semana há essa expectativa. E a informação que nós demos durante o arquibancada do AV, o West Ham da Inglaterra realmente tem interesse, está monitorando o atacante Egnaldo. Rob Newman, head de mercado da equipe inglesa, da Premier League, esteve no Rio de Janeiro, na semana passada foi até o CT Moacir Barbosa, acompanhado do empresário do jogador Maurício Nassif, esteve com o diretor executivo da SAF do Vasco, Paulo Brax, e é claro, trocaram ideias, mas demonstraram interesse, ainda sem fazer proposta concreta, mas há sim interesse em poder contar com o futebol de Egnaldo para, quem sabe, em breve. É mais um jogador dessas joias do Vasco que vem sendo monitorado. Primeiro foi o Andrei, que é um jogador que também demonstra interesse de vários clubes, Barcelona, Newcastle, são equipes que têm interesse em levar um jogador tão especial, tão diferente, e agora o West Ham da Inglaterra também com possibilidade de querer um jogador do Vasco, o joia Egnaldo. E está confirmada também a informação dos jogadores que têm contratos renovados automaticamente em caso de acesso, cláusula contratual. Thiago Rodrigues, Edmar, Anderson Conceição e Yuri Lara. Esses 4 jogadores têm isso incluído no contrato. Mas, a princípio, Yuri Lara, Anderson Conceição e Thiago Rodrigues devem permanecer. Edmar ainda é uma dúvida, ainda vai ser conversado. Thiago Rodrigues vai permanecer, mas não está descartada a possibilidade do Vasco contratar um goleiro. Assim como no caso de Anderson Conceição e Yuri Lara. Não estão como jogadores certos para
titularidade. O Vasco vai contratar volante, vai contratar zagueiro e aí é disputar a posição. Mesmo tendo sido muito importante nesse acesso do Vasco, que depende do jogo de quinta-feira contra o Sampaio Corrêa, mas vem gente maior. O pensamento é ter um time com mais jogadores de qualidade no ano de 2023. Mas a princípio, esses 3 dos 4 devem permanecer. Edmar é uma outra situação que implica muito em situação de idade. É um jogador com mais de 35 anos de idade, é um jogador que não tem rotatividade de mercado, apesar que o Anderson Conceição tem 32, mas o Anderson Conceição, por ter sido tão importante, regular, capitão, apesar que o Edmar é o jogador que mais jogou na temporada pelo Vasco da Gama, fez ontem a sua partida de número 49 pelo Vasco nesse ano, vai fazer quinta-feira a partida de número 50, mas é um jogador de mais idade, que talvez não tenha tanta rotatividade, tanto negócio, mas não está descartado que ele possa permanecer. Mas esses assuntos só serão tratados depois que o Vasco garantir matematicamente a sua classificação, que pode acontecer na quinta-feira. O Vasco vencendo o Sampaio Corrêa estará na Série A em 2023. O Vasco empatando, dependendo do resultado do Ituano na sexta-feira contra o Londrina. O Ituano somente vencendo se mantém. Se o Ituano empatar ou perder para o Londrina, o Vasco também estará classificado para a primeira divisão em 2023. O certo é, tem que vencer. 21h45, quinta-feira, lugar de vascaíno em São Januário, para empurrar o time para a última vitória jogando aqui no Rio de Janeiro. Porque aqui no Rio, ninguém ganhou do Vascão nessa temporada 2022. Amanhã de manhã, eu tô aqui nesse canal, no canal Ave Mais. Peço a você que se inscreva no canal, curta esse vídeo, compartilhe o link aí pelos seus grupos de WhatsApp, de Telegram, de Facebook. Eu vou estar amanhã de manhã bem cedinho com o Acorda Vascaíno. Bem cedinho a gente vai trazer as informações e uma opinião bem legal para você. Grande abraço a todos, um ótimo final de domingo. Tchau, turma.